Bom dia, turma. Hoje a nossa aula vai ser a crise cafeeira e o movimento tenentista, certo? Então, esse é o assunto que nós iremos trabalhar hoje. Pois bem, nós sabemos que todos os problemas que estão acontecendo no Brasil não tem como a gente estar próximo ao outro em sala de aula. Assim, nós do Colégio Correia de Araújo, nós estamos procurando meios para que vocês não percam o ano e nem percam um mês fora de sala de aula devido a dessa pandemia que está acontecendo. Vamos rezar em Deus para que esse problema possa, de fato, acabar o mais rápido possível e que nós possamos realmente voltar para a nossa sala de aula. Que eu sei que vocês estão morrendo de saudade de mim. E eu também, mentira. Então, assim, o que é que nós vamos falar hoje? Tá certo? Nós vamos falar hoje sobre o tenentismo, tá? Para eu falar sobre o tenentismo, eu tenho que voltar lá em 1889, que é justamente aí aonde vai dar o golpe monárquico que Deodoro da Fonseca vai dar em Dom Pedro II, que a gente sabe que aí foi onde aconteceu a proclamação da República. Mas assim, para falar sobre isso, sobre essa revolta que aconteceu, desse movimento contra o imperador e a proclamação da República, o que foi que aconteceu de bom? O que foi que trouxe para a sociedade brasileira de melhoria? Esse assunto nós já vimos. Eu estou só dando uma pincelada para que vocês possam relembrar daquilo que vocês já viram nas aulas anteriores. Então, assim, 1889 foi o período em que aconteceu a proclamação da República, Deodoro da Fonseca assumiu o poder, e por esse movimento a sociedade brasileira imaginava que isso iria mudar, mas de fato não mudou. Não mudou coisíssima alguma. Ele vai continuar sofrendo, a população menos favorecida vai continuar sofrendo toda essa problemática, e devido a esses problemas, a sociedade também vai ficar à mercê de um governo tirano, que é o governo de Deodoro da Fonseca. Ok, como eu disse que nós vamos falar sobre o tenentismo, então já dando início a esse assunto, vamos ver o que vai acontecer ou o que aconteceu durante esse período. Nós temos aqui o que defendia revoltas, coluna Prestes, enfraquecimento do tenentismo. Então, assim, esses são os 5 pilares que nós iremos realmente destacar dentro dessa aula do tenentismo, tá ok? Então, vamos ficar atento a essa situação para que vocês não possam perder o foco, que esse assunto é bem interessante. Se vocês prestarem bastante atenção nessa aula, vocês não vão esquecer ela nunca mais, tá certo, turma? Pois bem, turma, então, o que foi? O tenentismo foi um movimento social de caráter político-militar que ocorreu no Brasil nas décadas de 1920 e 1930, período conhecido como o período da República Oligárquica. Contou principalmente com a participação de jovens tenentistas do Exército. Tá? Então, assim, esse que aconteceu, esse é o primeiro passo para acontecer esse movimento tenentista. Então nós temos aqui 1920, 1930. Um fator a se destacar aqui é a República Oligárquica, que a gente já viu esse assunto. Então a gente sabe que esse poder vai ficar centralizado na mão de quem? Na mão de militares. Os militares eles eram que tinham o domínio do Brasil. Aí se pergunta, poxa, a sociedade brasileira ela sofreu tanto no período monárquico, quando chega aqui na proclamação da República, o que é que vai acontecer? Não vai mudar nada. A sociedade vai sofrer as mesmas consequências. Só vai mudar de pessoas a estar mandando no Brasil. Lá era o imperador, aqui nós temos um ditador militar, que as pessoas imaginam que a ditadura militar ela vai acontecer na década de 60, de 64, aliás. Mas não é na década de 64, ela vai iniciar em 1889. É justamente aí que inicia a ditadura brasileira.
Porque quem vai estar no poder é o militar. O que é que esse militar vai fazer? Ele vai fazer de melhoria apenas para a cúpula dele, ou seja, a classe burguesa do Brasil. Como isso nunca mudou. Nós sabemos que nós vivenciamos uma situação, até nos dias atuais, com essa problemática. O problema que o Brasil sofreu desde lá do início, né, da descoberta do Brasil, né, desde o período da descoberta do Brasil até na independência do Brasil e também aqui na proclamação da República, nós vamos ver que hoje, no século XXI, nós estamos vivenciando praticamente quase a mesma coisa. A única diferença é porque nós temos um voto democrático, ou seja, eu posso questionar a qualquer momento. E aí vamos voltar para cá. Então, o conhecimento da República, na mão dos oligarcas. Então, o principal movimento, como eu já disse para vocês, era os jovens tenentistas. Eles lutavam justamente para fazer a diferença, né? Sendo que eles lutavam para isso e eles vão fazer a mesma coisa que lá o rei, né, Dom Pedro II fez, Dom Pedro I, o Dom João VI e assim sucessivamente. Então não vai ter grandes modificações para essa sociedade brasileira. O Brasil ele vai continuar realmente vivenciando essa problemática. Então, o que foi? Esse foi o que aconteceu, né, no Brasil. Eles queriam realmente tirar essa parte oligárquica, mas queriam assumir o papel enquanto gestor do Brasil, ou seja, representante da população. Ok, nós já vimos o que foi, né? Agora nós vamos ver o que defendia esse movimento. Claro que esse movimento ele defendia benefício próprio. Ele não está aí buscando benefício para a população, mas ele vai dizer o que é aquilo. Este movimento contestava a ação política social do governo representantes pelos oligarcas cafeeira e coronelismo. Por que eles dizem isso? Porque essa sociedade aqui, né, dos tenentes, eles não estavam participando do corte da fatia de bolo, né, que era justamente sugar, como desde o início até nos dias atuais eles estariam fazendo. Então eles tentavam realmente tirar essa oligarquia, porque vocês sabem o que é oligarquia, né? Oligarquia são aquele grupo de pessoas, de grandes fazendeiros, proprietários de terra, esse que naquela época era considerado como os oligarcas aqui no Brasil. Então o que era que eles faziam? Eles acabavam, vamos dizer, forçando a população a apoiar governo ou presidência. Era isso que acontecia. Uma família grande, vamos dizer, porque vocês sabem que a família antigamente era de 10, 12, 20 membros da família. Então eles procurariam essas famílias maiores, né, para poder realmente estar inserindo ele no contexto social para que pudesse tirar o voto dessas pessoas. Então, esse governo cafeiro, essa política cafeira ou política oligárquica, né, ela vai estabelecer justamente isso. O coronelismo nós também já vimos, né? Então o coronelismo era denominado naquela época os coronéis. Vamos supor, nós temos os governadores, né? E nas pequenas cidades eles vão colocar como prefeito, ou seja, como representante dessas pequenas cidades, assim como, por exemplo, Pedreiras e Trizidela, eles colocariam uma pessoa aí que tinha que era renomado dentro da sociedade, ou seja, o maior fazendeiro que existisse naquela região, ele chamava para poder apoiar o seu governador. E aí o que é que vai acontecer? Sendo isso, essa pessoa se tornaria o coronel. O coronel ele tinha um poder de quê? Ele tinha um poder de prefeito, ele tinha um poder de delegado, ele tinha um poder da justiça para poder realmente julgar qualquer situação que pudesse acontecer dentro daquela pequena região. E aí, com essa situação, os problemas também vão começar a acontecer na vida da sociedade, na sociedade brasileira. Então ele vai dizer aqui, embora tivesse uma posição conservadora e autoritária, os tenentes defendiam reformas políticas e sociais. O que seria essa reforma política? Ele vai colocar aqui, essa reforma política, ele vai dizer que aquela questão da, vamos supor, que a sociedade tivesse voz e vez, né? Que a sociedade tivesse voz para expressar suas ideias, os seus desejos e os seus anseios daquela situação que estaria acontecendo. Só que a população brasileira, eles estariam querendo defender esse grupo não apenas
para a melhoria da população, mas assim, eles estavam defendendo e mostrando que era a população, mas para que eles pudessem de fato adentrar na política do Brasil. Queriam a moralidade, a política no país e combater a corrupção. Vê se cola, gente. Ó, lá no início, quem foi o primeiro representante do Brasil? Em 1889, Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca era o quê? Era um militar. O que foi que ele fez pelo Brasil? Nada. Ele não fez nada pelo Brasil. E aí eles estão lutando, esses jovens tenentistas aí, eles estão lutando justamente para poder defender essa causa da população brasileira. Só que ia fazer a mesma coisa que Deodoro da Fonseca fez lá no início da proclamação da República, que eu disse para vocês. Então, essa corrupção no Brasil nunca vai acabar. Tá? Porque a corrupção ela tem que acabar dentro de cada um de nós, turma. Porque se nós, enquanto representantes, ou seja, enquanto cidadãos, se eu furo a fila do lanche, se eu furo a fila lá do pagamento no banco, né, se eu faço algo que não é benéfico, eu estou sendo uma pessoa corrupta. Se eu faço uma coisa dentro de casa e meu pai vai e diz que pergunta quem foi eu nego, eu estou sendo corrupto. Então a situação é essa. Então no Brasil a corrupção sempre vai acontecer. Se vocês, enquanto aluno, não mudarem esse comportamento, ou seja, o que é que vai acontecer? Vão se tornar pessoas corruptas, tá certo? Então a gente tem que mudar essa forma de pensar. Voltando para cá. Enfim, o fim do voto de Cabresto, esse voto de Cabresto até hoje existe. Esse voto de Cabresto até hoje existe. Se vocês observarem lá na página do livro de vocês vão ver um senhor puxando um homem com um rosto de burro. Porque ele vai dizer que a sociedade naquela época era dessa forma. E hoje o que foi que mudou? Hoje não mudou nada. A sociedade vai continuar sempre sendo puxado pela sociedade menor que tem mais poder. Por exemplo, atualmente nas nossas prefeituras, o que acontece? Se o prefeito pode ser ruim pra caramba, mas se você não votar nele, você perde seu emprego, sua mãe perde seu emprego, seu pai perde emprego, e isso é voto de Cabresto. Então, isso nunca mudou no Brasil. Isso vai permanecer e vai continuar enquanto não houver mudança com a juventude. O que mais aqui? As fraudes, as violências e as fraudes que beneficiavam os coronéis. Violência, isso não vai acabar, né? Sem comentar. Porque assim, hoje a gente sabe que para você votar, não precisa você apanhar, né? Porque naquela época os coronéis acabavam batendo nas famílias ou expulsando as famílias da terra porque ela não tinha votado no coronel. Mas quando se fala aqui em fraudes, essa fraude ela sempre vai existir. Sempre vai existir. De todas as formas, nós temos aí uma política, um meio de votação que é pela biometria. Você coloca a sua biometria e lá diz que o voto vai ser um voto excelente, que não vai ter fraude. Qualquer pessoa que tiver o conhecimento tecnológico, ele vai lá e frauda isso daqui. Como eu já disse para vocês em aulas anteriores, o que eu acho dentro da política ou no termo de votação, os Estados Unidos, como eu sempre disse para vocês, os Estados Unidos até hoje, a população ela vota com aquelas cédulazinhas, né? Ou seja, aquela cédula de papel, elas utilizam, né, para poder escolher o seu representante. Eu acredito que aquela ali é melhor do que esse voto eletrônico. Mas beleza, volta para cá. Formar um sistema educacional público do país, mudança no sistema de voto aberto para o secreto. Aqui é educação no Brasil. Nós estamos falando de 1920 a 1930. Onde que isso vai acontecer? A mudança da educação no Brasil só vai acontecer a partir de 1930, 1931. Porque vai ser o período em que Getúlio Vargas vai assumir o poder e a situação do Brasil vai começar a mudar. Mas enquanto desse intervalo de 1920 a 1930, a educação no Brasil só era para a pessoa que tinha condições financeiras. Só era a maior elite do Brasil. Qualquer pessoa não tinha o direito de ir para a escola, não, porque o pobre não tinha direito. Essa questão educacional não vai ter essa mudança, né? Outra coisa, a mudança do sistema de voto aberto para voto secreto. Voto aberto, a gente sabe, né, que a sociedade ela vai justamente estabelecer esse padrão aí, né? Padrão esse que
é o voto secreto, que a gente sabe que a gente utiliza até hoje, esse voto secreto, mas naquela época o voto era sempre fraudado, a população sempre sofria essas consequências aí. Enfim,